Olá, aqui é Paulo César e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre psicoanálise, sobre hipnoterapia e sobre prova científica. E eu quero primeiramente que você saiba de uma coisa muito importante. Não existe prova científica ainda suficiente que dê base, dê sustentação à hipnoterapia. A hipnoterapia ela ainda está começando a ser aceita cientificamente. Agora, o que as pessoas não divulgam é que a psicoanálise freudiana tem tanto quanto, ou menos, hoje está começando a se tornar menos, provas científicas, base científica da sua eficácia do que a hipnose. Então as duas estão no mesmo patamar. E você pode se perguntar, por que a psicoanálise é tão bem aceita na academia, na comunidade científica, e a hipnoterapia não? Isso se deve a Freud. Freud, ele começou a usar hipnose quando ele começou os atendimentos dele. E logo ele abandonou. Isso se deve principalmente a dois motivos. Primeiro é que ele não teve bons professores de hipnose. A hipnose também não tinha bons professores naquela época. A hipnose estava começando a engatinhar. Para você ter uma ideia, hoje em dia, você tem formas. Por exemplo, a indução de Hellman. Se você usa hipnose direta, você consegue colocar uma pessoa em estado de hipnose, em estado de sonambulismo, que é o estado ideal para que a pessoa possa transformar, que ela possa mudar, para que ela possa resolver seus conflitos internos através da hipnoterapia em 3 minutos ou menos. Então, se você tem uma sessão de meia hora, você tem praticamente a sessão inteira para trabalhar. Ao passo que naquela época, muitas vezes se levava 2 horas para colocar a pessoa num transe leve a médio. Às vezes você levava semanas para que a pessoa aprendesse a estar naquele estado ideal e você pudesse realmente começar a trabalhar. Então era um processo muito lento, ao passo que a psicoanálise freudiana, você simplesmente pede para a pessoa deitar no divã e começa a falar. Então, Freud ele abandonou a hipnose por causa disso. A hipnose daquela época não estava tão desenvolvida quanto a de hoje. E acredite em mim, a de hoje não vai estar tão desenvolvida quanto a de daqui a 5, 10 anos, porque a hipnose está em plena expansão. Então ele preferiu a psicoanálise. Outra coisa que fez com que Freud rejeitasse a hipnose foi que ele disse que havia muita rejeição da hipnose. Havia muito misticismo na época em cima da hipnose. Parece meio similar hoje, né? Mas ele não quis comprar essa briga. Ele não quis comprar essa briga com a comunidade científica. A outra coisa, a terceira coisa, é que naquela época, como os processos terapêuticos, hipnoterapêuticos, não estavam desenvolvidos como estão hoje, a hipnose naquela época ela não sabia ainda como resolver conflitos internos, como resolver traumas, resolver fobias. Então ela trabalhava muito com sugestão direta. E a sugestão direta, ela, quando você tem um problema mais profundo e esse problema não é resolvido, através de uma revivificação, através de uma regressão, então essa solução passa a ser temporária. Então foram esses 3 pontos que Freud atacou na hipnoterapia. Levava muito tempo, que hoje não leva mais. Que havia muita rejeição da comunidade científica e ainda existe. E se você é um hipnoterapeuta, isso não faz a menor importância para você, mas se você é um médico respeitado em Viena, então isso pode afetar a sua carreira. E a terceira coisa é que a hipnose da época, realmente, ela tratava sintomas, ela não resolvia a causa. E hoje ela resolve. Só que, tantos anos depois, nós temos que a hipnoterapia se desenvolveu muito. E hoje nós resolvemos a causa. A hipnoterapia não é simplesmente você resolver o trauma, fazer a pessoa esquecer o trauma, fazer a pessoa esquecer a fobia. Você, através de uma regressão,
através de uma revivificação, você pode voltar a pessoa, você pode resolver profundamente aquele conflito. E é isso o que a hipnoterapia está fazendo hoje. E a questão do tempo, hoje é muito rápida. E a questão do desconhecimento do público leigo e da comunidade científica em cima da hipnose continua. Com a diferença de que ela está, através dos modernos equipamentos de mapeamento cerebral, o transe hipnótico, o estado hipnótico, ele já está reconhecido como um estado legítimo de consciência. E em 2007, uma revista americana, American Health Magazine, ela publicou um estudo muito interessante. Ela publicou que com a psicoterapia, psicoanálise, um paciente ele leva, em média, 600 horas para resolver um problema. Eu quero que você imagine que se a pessoa vai para o psicoanalista todo dia, durante 1 hora, isso é praticamente 1 ano e meio, todo dia. Se você vai 2 vezes por semana, uma semana tem 52 semanas. Então você pode fazer o cálculo. Isso sem levar em conta que o seu psicoanalista vai viajar, ele vai ter congressos, ele vai fazer cursos. E você vai viajar, você vai sair de férias. Então, não vão ser as 52 semanas. Vamos colocar 50 semanas aí. Então, 50 semanas. Se dá 600 dividido por 2, você vai levar 300 semanas. Isso são 6 anos para resolver um problema. Ao passo que um outro processo que é bastante aceito, cada vez mais aceito na psicologia hoje, ele leva 22 horas, que é a terapia cognitiva comportamental. Leva em média 22 horas para resolver um problema. E a hipnose, ela leva 6 horas. Se você levar em conta que uma sessão com um bom hipnoterapeuta, ela custa mais ou menos o equivalente a uma sessão com um bom psicoanalista, em 6 sessões você resolve com o hipnoterapeuta e em 600 sessões você resolve com o psicoanalista. Então a diferença é muito grande. Mas basicamente, o que é que eu quero que você fique em mente com esse vídeo? Não existem provas científicas ainda suficientes sobre a eficácia da hipnose. Não existem provas científicas ainda suficientes sobre a eficácia da psicoanálise. Então, o que é que significa não existir provas suficientes ainda? Significa apenas que não existem trabalhos, estudos científicos, não existem dados coletados em pesquisa científica ainda suficientes para comprovar cientificamente a eficácia ou não daquele método. Mas isso está mudando rapidamente, como por exemplo nesse estudo que eu citei para você de 2007 da American Health Magazine. Então, eu quero que você, desse vídeo, apenas tenha esses dados. Coloque esses dados na sua mente e comece a pensar sobre a eficácia da psicoterapia, da psicoanálise, a eficácia da hipnoterapia. E eu também quero que você pense sobre o que significa uma prova científica. Não significa que algo funciona ou que não funciona. Significa que, cientificamente, através da metodologia científica, você ainda não pode fazer nenhuma afirmação nem a outra. E por fim eu quero dizer que o sobrinho de Freud, ele frequentava círculos de hipnose, frequentava congressos de hipnose. E ele tinha umas fitas de Freud, que eu gostaria muito que essas fitas viessem à tona, em mais de uma situação, mais de uma ocasião. Ele tocou essas fitas para algumas pessoas, uma dessas pessoas é Gerald Kine, onde Freud ele afirma categoricamente que se ele
tivesse conhecido os modernos métodos de psicoterapia, de hipnoterapia, ele nem teria inventado a psicoanálise. Então, fica aí hoje. Coloque aqui embaixo sua opinião a respeito disso. Coloque sua opinião sincera. Você pode concordar, pode discordar, pode fazer qualquer pergunta, pode questionar qualquer coisa. Eu quero muito ter essa interação com você. Outra coisa que eu gostaria que você fizesse é dar um like aqui embaixo, né? Porque mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo, e se inscreva no meu canal, porque esse mês vai ter vídeo todo dia. Esse é o segundo. Então vai ter pelo menos mais 28 vídeos aí nos próximos 28 dias. Então, até lá, que é Paulo César, é sempre um prazer conversar com você.